ficaste no banzelo. Make é people, daqui é o MC Pique Fique, a.k.a. Preto Caio. Estamos cá no bairro 4 de Fevereiro, concretamente no Marineland. Nós somos a MKP Entretenimento. É um projeto com a ambição de expandir o musical ou a arte cá na banda, que é Cabinda. Hoje temos o nosso convidado, ele que é o Máximo da City, a.k.a. DJ Natural. Olá, DJ Natural. Boa tarde. Boa tarde, sim, mano. Como vai a disposição, mano? A exposição está mais ou menos com convites novos que estamos aqui a tentar um bocadinho. Tanto faz. Ok. Este é o programa Entrevista na Sua Banda. É um programa que consta nos parímetros do projeto da MKP Entretenimento, e nós preparamos algumas questões no que tange a sua carreira musical. E para já, como está a sua carreira, mano? A minha carreira musical está mais ou menos. Tem muitos fãs a gostar do trabalho, do projeto, e eu me sinto mais à vontade. E tem pessoas que já estão a trabalhar também comigo a partir de Luanda, e é que eu estou me sentindo mais anormal, mesmo que não estamos a tentar chegar naquele nível onde estão os outros. Só Deus é que sabe. Muito bom. DJ Natural, dizem que o Máximo da City dificilmente reconhece o trabalho dos outros produtores. Será? Eu já estou no mundo da música desde pequeno, desde criança. Já sei o que é uma qualidade. Nem todas as músicas que todo produtor faz é uma boa coisa. Quando a tua música não tem qualidade, eu tenho direito de reprovar, porque a música só não vai tocar aqui em Cabinda, vai tocar em todo o município de Angola. Tanto faz África do Sul, onde as pessoas que estão aqui vão sempre. E fica muito complicado. Quando um trabalho não está bem feito, aí dá de reprovar. Muito bom. O Máximo da City está sendo muito claro, mas que bulidores é complicado, meu brano Maia. E ao Máximo, o pessoal lá em casa tem se questionado, será que o DJ Natural passou nas mãos do DJ Gil Lagas? DJ Gil Lagas é o meu DJ, é meu irmão, eu lhe meto como meu familiar também, porque antes de ser produtor, foi uma das pessoas que tentou me dar também um empurrão, né? Uma pessoa que não me dá um empurrão, mesmo que não me deu aquelas forças total, mesmo um bocado de empurrão. E ele é meu amigo como irmão, respeito ele trabalha também normalmente, e só espero que um dia ele também chegue num patamar elevado. Muito bom, mano. E o pessoal lá em casa querem saber como surgiu o nome Máximo da City. O nome surgiu a partir das músicas de Cebolas, porque eu expandia muitas músicas em Cabinda, tocaram muito, e é por isso que as pessoas já me metem como Máximo da City, porque eu sou uma das pessoas que gosta de valorizar o meu trabalho. Muito bom. E o people, prestam máxima atenção com essa questão. DJ Natural, qual é a diferença entre Afro House e Afro Madruga? Não, Afro House e Afro Madruga é uma diferença, porque eu agora estou a usar Afro Madruga com estilo do Kuduro. Estou a usar mais pedaladas, mais ritmos, e estou a modificar o ritmo, porque há quem confunde. Afro House é deep, são músicas sul-africanas. Então, quando se diga Afro Madruga, é uma minha vibe que eu estou a criar, para ver se a minha vibe chega mais além, porque cada produtor tem que ter um logotipo, tem que ter uma vibe que ele tem que criar. Está aí Vado Poster, está aí a Jabias, está aí o AKM, fazem sempre o Afro Kuzulo, etc. Então, eu também pretendi fazer o que é minha parte para ver se expande mais o meu nome. Muito bom. Já natural, cá em Cabinda temos bons músicos de renome, que fazem boas músicas, que acabam por tocar até nos mais velhos. E gostaríamos de saber quais são os músicos de renome que o Máximo da City já produziu. São vários músicos, não tem como citar, são muitos músicos, estás a ver? Por meio um dos músicos que faz evoluir mais a música aqui em Cabinda, não é porque ele trabalha comigo, foi o Gil Travasso, e depois é que vem o Cebola, que já está em Luanda, agora dá também um bocado de sucesso, e vem também os times de animação, vem Religião For House, e vem muitos grupos por aí que também já fizeram mais velho dançar na festa. Muito bom. Olha, o DJ Natural, que é o Máximo da City,
é um dos produtores que já produziu vários sucessos cá na banda. E a questão é qual, meu DJ? No passado, o Máximo da Cid nos fez dançar com vários hits, no que tanja Kuduro, Afro House. E hoje já não ouvimos como antes o Natural bateu. O que houve? Será que foi pegada que o DJ Natural fazia no passado? Naquele passado os DJs de cabine valorizavam a música. DJs que tocam na festa, não é pegada, porque se fosse pegada, senão não estou mais aqui a fazer música, porque pegada faz visão fugir, mata a visão do produtor. Então, e tem muitos hits agora que eu estou a lançar que já não tem meu nome, que estão a tocar, já não meto nome, porque agora não queremos agora só bater, né? Agora nós estamos a querer que é evoluir no trabalho. Vou de moderação, porque naquele tempo eu usava muito DJ Natural na música, agora já estou a fazer músicas diferentes. Tem músicas de Barry Bob que está a tocar aí com Timos Aranza, me pertence. Tem muitas músicas batucadas, muitas músicas boas. Já não tem mais meu nome, porque eu agora estou a fazer uma produção diferente. Ok. Muito bom, muito bom. Meu bro está a ser muito curto e objetivo. Meu brada, será que tens algum beef com o DJ Lacosta Beat? O Lac é meu amigo, é meu Camone. E é uma das pessoas que trabalha também com um dos músicos que trabalha aqui comigo no estúdio. Então, ele é uma das pessoas que gosta de ouvir dizer. Eu não gosto de ouvir dizer. E eu nunca vou desvalorizar o trabalho dele, porque ele também está a lutar a parte dele. E o que achas do bom feito que ele tem feito lá em Luanda? O que eu acho do bom feito é que ele está também a tentar produzir também com alguns famosos de Luanda, tá a ver? Então é que eu estou a me sentir mais à vontade, porque meu colega saiu da minha terra, ele também me necessita mesmo, tá mesmo naquele ponto, porque é um dos produtores também que já deu alguns vários sucessos aqui em Cabinda, é por isso que eu respeito muito lá aqui. Então eu gostaria que ele um dia, pelo menos, né, pá, é um dos meus colegas, eu já tentei pedir amizade no Facebook, já me ignorou, porque é uma das pessoas, pá, eu gosto de respeitar ele, porque ele é uma pessoa, primeira pessoa que já está no mundo da música, já está neste mundo a fazer música, né? Ele é a primeira pessoa, ainda por isso que eu respeito ele. Ok, muito bom, muito bom. Sim, em vários shows, ouvimos dizer que vários músicos têm reclamado a forma do nosso convidado, que é o DJ Natural, tem tocado. E assim, DJ Natural, vários músicos têm dito que o DJ Natural tem aquela ambição de abaixar o volume da produção dos outros. Será? E o porquê? É assim, eu não baixo música de um cantor num palco. Esse é trabalho do produtor dele, porque às vezes a música dele não está alta, não está no nível como tem que tocar. Estás a ver, né? Então, eu às vezes posso aumentar o volume da minha forma, às vezes não vai se tocar assim devidamente, porque a música tem um só limite. É por isso que eu digo, quando a música não tem um só limite, quer dizer que não tem qualidade apropriada. Mesmo até músicas que saem para Luanda, também chegam aqui para Cabinda, eu vejo que não tem suporte nenhum. Ok, será que o Natural só produz Afro House e Kuduro? Eu produzo, depende, eu produzo vários estilos, Afro House, Kuduro, rap, e algum estilo também assim que eu tento também me forçar, né? Que eu também tento me inspirar. Yeah. Diga a verdade, meu bro, o que falta na verdade para o DJ Natural voltar a bater como antes? É assim, eu não luto bater. Eu só luto meus músicos baterem no mercado, porque o que eu estou a lutar é minhas músicas estarem no mercado, não é para mim bater. Porque vou bater, por favor, não é nada. O que nós estamos a querer é que os músicos da casa fiquem mais ouvidos que o produtor, porque eu não quero que todo o produtor tem que bater, que vai bater. O que eu quero é que meus músicos fiquem no topo, fiquem no trono. Ok, é mesmo assim, porque tem produtores que também estão a fazer música, a ambição deles é qual? Querer promover as suas músicas e cativar os seus músicos. O DJ Natural é diferente, a ambição do DJ Natural é querer expandir as músicas dos músicos da sua produtora e não só. E vou cá questionar uma questão muito picante que vai pegar fogo. DJ Natural, como está a sua relação com o DJ Gil de Lagas? DJ Gil de Lagas, graças a Deus, eu estou bem fixe com ele.
E o problema é como tem produtores às vezes que usam publicação negativas. Nem um dia um produtor de Luanda usa publicação agnóstica. No mundo, quando alguém quer bater, não precisa usar publicações agnósticas que não tem nada a ver. O segredo é fazer a gravação e meter a música no mercado. Porque eu sei que estou numa província fechada, não vou pegar o Facebook dizendo que não. E tem produtores assim, tem não sei o que, assim não estou em frente. Praticamente estou a baixar o meu nível, porque também estou se queixar perante o povo. Estás a ver? Então, aqui neste mundo, ninguém vem só para bater para qual. Se até Deus até também sabe rezar, porque ele também estudou numa pessoa como é que tem que se rezar. Então, eu não tenho problema com ele é meu colega, eu gosto de ele ver trabalhar. O segredo é só que ele imitar os boatos do Facebook, porque quem está a estragar o mercado não são os músicos, são nós os produtores, porque às vezes você vai publicar para o DJ fulano, é assim, é que já não vai mais ir lá, porque todo mundo já sabe o hábito do fulano, então foi complicado. É bom. Muito obrigado, Máximo da Cita. Acabamos por entrevistar o Máximo da Cita, a.k.a. DJ Natural. Ele é um dos produtores que faz bastante sucesso cá na banda, já produziu vários hits e vários músicos de renome cá na província. Ele promete muita cena boa, porque tem seu EP intitulado em EP Profissional, se não me engano. EP Profissional está via caminho, o projeto, é um novo projeto do DJ Natural. Acabamos por fechar esse programa, entrevista na sua banda com o DJ Natural. Nós somos a MKP Entretenimento, Moanda, Kim e Pique Vic. Bateu, valeu, MB Produções.